Hoje eu vou te ajudar a estudar focado naquilo que pode ser mais cobrado na sua prova, a não perder tempo estudando coisas que têm uma pouca chance de cair ou que nunca são cobradas, né? Quem nunca estudou uma matéria de cabo a rabo, na hora que foi fazer as questões, viu que uma coisa não batia com a outra. Então a ideia aqui é justamente tornar o seu estudo mais assertivo, o seu estudo mais direcionado, para que o seu esforço, né, de estudo teórico se converta em acerto na hora das questões, tá joia? E a gente vai fazer basicamente isso de duas formas, né, respondendo duas perguntas. Primeiro, a gente vai ver como descobrir o que é mais cobrado no seu concurso. E segundo, como focar, né, com base nessa informação, construir um estudo que seja mais focado e mais direcionado. Tanto para quem faz o estudo tradicional, começando para a teoria, como para quem estuda por questões. Né? Eu vou dar orientações para esses dois objetivos, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, já fui aprovado em 5 concursos públicos federais. Costumo dizer que concurso revolucionou minha vida e estou aqui para que o concurso revolucione a sua vida também. Então vamos lá, direto ao ponto, né? Porque não temos tempo para perder. Então, quando a gente fala de concurso público, né, é importante entender que muita coisa já foi cobrada anteriormente. Né? É muito difícil você pegar uma prova 100% inédita, 100% composta por coisas que nunca foram cobradas. Né? Então muitas questões se repetem. Quando eu falo que as questões se repetem, é claro que não é exatamente a mesma questão, mas coisas parecidas. Né? Às vezes é cobrado um determinado tópico, sei lá, você pega direito administrativo, cobrado princípios, legalidade, a banca sempre gosta de cobrar de um jeito específico. Então, essas coisas, essa reincidência, né, essa repetição que a banca tem ao longo do tempo, esse histórico, ela é fundamental que você domine, né, esses assuntos, esses tópicos. Por quê? A maioria das pessoas vão acertar essas questões. A maioria da sua concorrência, das pessoas que forem aprovadas, vão acertar, porque já foram coisas que foram cobradas anteriormente, então tem como ela saber disso no momento da prova. Né? Então, quando a gente vai começar o estudo, é importante entender qual que é o perfil da minha banca. Né? Então, como eu descubro o que é mais cobrado na minha área, pela minha banca ou pelo meu concurso? Né? Afinal de contas, como eu introduzi o assunto aqui, né? A maior parte das questões da sua prova já foram cobradas anteriormente. Né? Umas mais, outras menos, mas a tendência é que essas questões se repitam. Né? Então, é importante a gente entender como buscar essas informações. Então, como que a gente vai fazer? Então, nesse aspecto, a gente tem uma coisa que é importante a gente entender, que é o seguinte. A gente tem basicamente duas informações. Uma informação é o histórico. Já vou mostrar para vocês aqui como buscar no TEC, como que a gente usa essa informação, achar essa informação no TEC. Então, como que eu olho pelo retrovisor e vejo qual que é o estilo de cobrança dessa banca. Então, essa é uma informação relevante no seu planejamento. Eu estou falando aqui basicamente da etapa de planejamento. Né? Então, como que eu tenho acesso a essa informação. E, por outro lado, eu estou olhando para frente também. Como que eu aposto. Né? Que apostas que eu faço para temas que podem ser prováveis temas de discursiva ou de cobrança na prova, que podem ser inéditos eventualmente, porque a prova também ela é composta de coisas novas. Né? Não é só, também a maior parte é o que já foi cobrado, mas também não é só isso. Né? Então, os percentuais variam eventualmente, mas você vai perceber que essas duas coisas têm que fazer parte do seu planejamento de certa forma. Quando você tem uma banca, por exemplo, Sebrasp, FGV, FCC, bancas que já têm um longo histórico, então é mais fácil, né? Você tem mais informações para tomar decisão. Então, assim, com isso facilita o seu planejamento. Boa noite, Heraldo, boa noite, Bisneto, sejam todos bem-vindos aí à nossa live no feriadão. Né? Então, você tem mais informações, você tem mais estatísticas para poder tomar a sua decisão, né? e direcionar o seu estudo. Por outro lado, existem bancas que não têm muitas questões, não são bancas, muitas vezes bancas específicas, por exemplo, banca do Exército, quando o próprio Exército faz o concurso, não é uma banca contratada. Às vezes você não tem um conjunto grande de provas para poder se preparar. Polícia também, por exemplo, Polícia Militar de Minas Gerais, quem costuma fazer a prova é a própria polícia. Então, às vezes você não tem um banco muito grande, né? Eu falo assim, comparando com as bancas tradicionais, tá? Às vezes vai ter muitas questões, mas às vezes, para determinar as matérias específicas, não. Por exemplo, você vai pegar lá o cargo de psicologia da polícia, você vai perceber que a quantidade de questões é um pouco menor. Então, nesse sentido, o que acontece? Por que eu estou te falando esses dois cenários, contrapondo esses dois cenários? Porque você vai ter que fazer algumas apostas no seu planejamento, tá? Priorizar alguns assuntos que você julga que podem ter mais prováveis de cair. E esse julgamento aqui, essas apostas, vai variar muito de acordo com a sua experiência, de acordo com mudanças. Tem muita banca que às vezes gosta de cobrar mudanças legislativas recentes, matérias e temas da moda. Então tudo isso aqui, essa aposta vai basear muito na sua experiência, né? A experiência que você tem naquela área, naquele concurso. Então
tem isso também, tem um quê de aposta também, né? Quando a gente fala de descobrir o que é mais cobrado, né? De fazer um estudo mais focado. Por isso que no Revolucionários, né? Para quem não conhece, Revolucionários é minha mentoria para qualquer concurso, tá? É muito comum as pessoas perguntarem isso, é para qualquer concurso, e a gente ataca 4 pilares: foco, rotina, método e material. Dentro de método tem essa parte aqui de planejamento. Então, quando a gente vai fazer esse planejamento, eu gosto muito de entender a realidade do mentorado e a experiência dele também, para juntos a gente identificar os pontos que são mais relevantes e direcionar o estudo. Então, esses 2 pontos são importantes. Ok, Jefferson, entendi, mas como que eu faço para buscar o histórico? Né? O histórico a gente faz da seguinte forma. Então, aqui eu vou te mostrar como que você vai poder buscar esse histórico. Por área, banca ou concurso. Tá joia? Então, vamos lá. Já adianto que para fazer isso aqui no TEC tem que ter assinatura, né, pessoal? Assim, isso aqui não tem muito para onde correr. Tem que fazer. Não, no plano gratuito você não vai conseguir fazer isso aqui, mas por outro lado também, assim, se você já faz parte do Revolucionários, tem cupom de desconto, mas mesmo que você não tenha desconto, no plano básico dá para você fazer esses levantamentos também, tá bom? Então, indo direto ao ponto. Então, primeiro, como que eu faço, por exemplo, para um concurso? Se o seu concurso já saiu, se o concurso já está com o edital publicado, é muito provável que você tenha uma guia pronta desse concurso. Então, por exemplo, aqui no caso do MPU, né, que é um concurso recente, que já está tendo em reta final aí. Você vai ter aqui, ó, por exemplo, analista da área do direito, você vai ter aqui os conhecimentos específicos, direito constitucional, direito penal, e dentro dessa guia aqui, por exemplo, eu posso entrar aqui na guia de direito constitucional, por exemplo, e vou ver aqui, ó, clicar aqui em direito constitucional, só para mostrar. Aqui dentro da informação de índice, a gente tem uma ordenação aqui, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, e ordenar por somente assuntos. Pronto, aqui eu já sei mais ou menos como que essa banca, que no caso essa busca aqui é basicamente o conteúdo de constitucional da FGV, né? Então são 1000 questões da FGV aqui, né? Quando a gente olha aqui, são basicamente a banca da FGV. Então eu percebo que a FGV tende a cobrar aqui, no primeiro momento, a administração pública, é bem equilibrado, né? Tá vendo? A prova tende a ser uma prova bem equilibrada, não tem um tópico em específico que salta aos olhos, né? Mas a gente já percebe, por exemplo, ó, esse tópico, esse artigo aqui da Constituição Federal é muito mais cobrado que, eventualmente, sei lá, conselho no SNMP, por exemplo, né? Então você vai ver que aqui você já consegue ter um norte melhor do que costuma ser mais cobrado e do que costuma ser menos cobrado. E isso vale para todas as matérias. Então, Jefferson, como que eu sei o que pode ser mais cobrado na minha prova, né? As relevâncias. Eu posso usar essa busca rápida aqui do TEC e já me dá essa relevância. Vamos dar uma olhada aqui no caso de português, por exemplo, né? Tipo, direito civil, direito administrativo, ambiental, urbanístico, proteção, língua portuguesa. É a mesma coisa. Então, língua portuguesa, você vai vir em índice, você pode ordenar aqui por relevância somente assuntos. Então, você vai perceber que interpretação de texto é um tópico que costuma cair muito, né, reescrito. Então, a parte de interpretação é muito forte, no caso do FGV. E depois você já percebe aqui que isso vai diminuindo mais. Tá? Então, aqui você já tem um ponto de partida para poder entender o que a banca gosta mais de cobrar e o que a banca gosta menos de cobrar, né? Então, já é uma informação útil no seu planejamento de estudo. Independente de você fazer estudo por questões, estudo tradicional, né? Pô, você não pode desprezar essa informação da banca. É uma informação útil, é uma informação relevante. Isso é como se fazer por concurso, né? Então, é uma maneira de você buscar por concurso. Você pode ver se lá no TEC já tem a guia pronta. Jefferson, não tem guia no TEC do meu concurso. É um concurso muito específico. Como que eu faço para poder saber, ou a minha área, às vezes eu estou no momento de pré-edital, como que eu faço para poder fazer essa busca? Nesse caso, eu vou fazer um exemplo aqui de área, tá? Então, vou pegar aqui o caso, supondo que eu fosse fazer, por exemplo, para a área da magistratura estadual. Supondo, eu falo que eu já fiz esse tipo de planejamento. Então, deixa eu pegar aqui, guia, questões. Cadê aqui a aba que eu tinha aberto aqui? Deixa eu pegar aqui só mudar aqui, as cenários. Então, bem, vamos lá. Então, vamos criar aqui do cenário, né? Vamos supor que eu estou criando o cenário da magistratura estadual. Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, por exemplo, esse universo, eu posso colocar concursos, para não vir OAB, não vir... Se você quiser que venha OAB, pode deixar, mas caso você não queira, você pode colocar aqui como concurso. Concursos, vou vir aqui na área, posso escolher a área, venho aqui em magistratura estadual, por exemplo. Magistratura estadual. Removo as anuladas, desatualizadas,
Eu posso pegar tudo, tem 10 mil questões aqui na magistratura estadual no TEC, eu posso pegar tudo, ou eu posso simplesmente pegar os últimos 5 anos, por exemplo. Né? Pegar de 2020 para cá, vamos supor. Então vamos colocar aqui cenário, magistratura estadual, né? Últimos 5 anos, por exemplo. Né? Então gerei o caderno. Gerei o caderno, uma vez que eu gerei o caderno é a mesma coisa, eu venho aqui em índice. Eu posso ordenar aqui relevância com matéria. Então, eu vou ver que, por exemplo, dentro de direito civil, esse é um artigo que costuma ser muito cobrado, né? Artigo 1639, até essa parte de regimes de bens entre cônjuges. Eu posso ver, por exemplo, dentro do direito, vamos pegar aqui o direito administrativo, geralmente a jurisprudência costuma ser mais cobrado, jurisprudência pelo menos nos últimos 5 anos, depois já vem desapropriação. Aí qual é o outro cenário que você pode fazer? Eu peguei nos últimos 5 anos, né? Mas eu posso fazer o seguinte também, eu posso pegar tudo. São cenários, né? Para você poder ter informações, para poder planejar seus estudos. Então aqui eu posso pegar tudo também. É a mesma coisa, é muito simples assim, né? É a mesma coisa, só que aí eu vou ter um conjunto maior de dados. E claro, ali eu posso colocar, ali eu estou fazendo magistratura estadual, eu posso fazer para magistratura federal, eu posso fazer para outros cargos, né? Eu posso fazer para várias, né? Aqui é ilimitado, né? A questão de fazer das áreas aqui, essas áreas que estão disponíveis aqui no TEC. Então beleza, esse é um exemplo por área, né? Como que eu faço para poder ter a relevância por área? Basicamente é isso, você pode usar as áreas pré-definidas do TEC. Agora uma coisa que você pode fazer que ainda é mais específico ainda, por exemplo, é fazer para uma formação específica. Então, tem no Revolucionários, por exemplo, a galera da psicologia, né? Eu tenho um mentorado da área de psicologia. E a gente fez esse cenário para poder entender como que eram os concursos da área da psicologia. Então, basicamente, o que você pode fazer? Você pode juntar concursos aqui, né? Pode deixar global o concurso, como eu falei. É só o caso, por exemplo, de bancas que fazem OAB e concursos, caso você queira, né, fazer esse limite, que é o caso da FGV, por exemplo. Então, nesse caso, como que a gente faz? Como você pode fazer o planejamento? Você vai pegar a área. Então, vamos supor que eu queira um cargo específico da Justiça, Tribunal de Justiça, Justiça Estadual, por exemplo. Então, você vem aqui, Judiciária, e aí você pode pegar aqui só Justiça Estadual ou Justiça de um modo geral. Vou colocar aqui Judiciária geral, né? Tanto aqui vai incluir tudo, né? Tanto federal como estadual, mas você pode fazer os filtros de acordo com o seu objetivo, tá bom? E aí você vem aqui e escolhe a formação. Eu posso escolher aqui a formação, psicologia. Psicologia, por exemplo. Removo anuladas, removo desatualizadas. Mesma coisa, eu posso pegar por anos, eu posso deixar tudo aqui. O que esse filtro vai me trazer? Vai me trazer tudo que o TEC já tem que foi cobrado para psicologia e para servidores. Então aqui é um cenário psicologia. Só tem que fazer um ajustezinho aqui que eu vou mostrar para vocês depois, para a informação ficar melhor. Então, vou lá e fiz. Então beleza, aqui você vai ter tudo. Só que o TEC, por algum motivo, ele tem um bugzinho aqui na formação. Então você pode vir aqui para fazer um ajuste, você pode vir em formação, remover questões, selecionar tudo. E aí você vem aqui e tira, tá vendo? Ó? Eu vou excluir tudo que não é psicologia e finalizo a edição. Então ele vai tirar todas as questões de outras formações. Eu só estou interessado no que já foi cobrado em psicologia. Pronto. Agora eu tenho uma cara do que costuma ser cobrado em psicologia na justiça. Entende? Então, por exemplo, na matéria em específico, aqui basicamente já salta aos olhos esses dois tópicos, né? Que são os tópicos muito cobrados na justiça de um modo geral. Então aqui, ó, o que significa? Pô, é muito provável que uma prova tenha essa parte, né, de psicologia jurídica, psicopatologia e aí por diante, né? Entende? Então, dois exemplos. Então, um cenário no qual eu pego uma área, a magistratura, um cenário no qual eu pego dentro de uma área uma formação específica, né, que você pode fazer também. Esse é um cenário que dá para você fazer. Então, aqui é quando eu faço por uma área. Qualquer outra aperfeiçoamento. Geralmente esse tipo de cenário é quando a gente está no momento pré-edital, que é a fase que, por exemplo, que muita gente está agora, né? Não tem nenhum concurso em específico em fora, então você vai focar em uma área, você vai focar em um cenário. Então aqui é como você construir esse cenário. Mas você pode já ter a banca contratada. Quando você já tem a banca contratada e você não tem uma guia ainda, você pode fazer também
um cenário para essa banca, para uma matéria em específico. Então, por exemplo, vamos supor que a FGV, ou o Sebrasp, por exemplo, né? Vamos colocar o Sebrasp. O Sebrasp foi contratado para um determinado concurso, né, que você vai fazer. Então, cara, como é que eu sei o que o Sebrasp costuma cobrar de português? Então, basicamente, você pode vir aqui colocar português, né? Pode colocar a banca Sebrasp, remover anuladas, remover desatualizadas, né? E aí você vai ter Sebrasp. E aí você pode colocar a nível superior, caso você queira colocar um filtro, né? Você pode colocar nos últimos anos, aqui eu vou deixar tudo, só para servir de exemplo. Cenário português Sebrasp. E aí eu gero isso. Pronto. Aqui eu posso colocar somente assunto, só tem uma matéria, né? Então eu já tenho um pouco a cara da Sebrasp, né? Do que ela costuma. Então você já percebe que, ó, boa parte da prova está aqui, nesses primeiros, né? Eu estou pegando tudo, né? Você pode pegar dos últimos anos para ver se essa tendência se mantém, né? Dá para você fazer vários cenários. Mas aqui eu estou pegando tudo. Então, aqui você já tem uma noção melhor, né? De como que é. Então dessa forma você tem, né? Voltando lá pro início ali, né? Então aqui você já consegue, né, achar. Opa, cadê minha colinha aqui, né? Então aqui a gente consegue ver na área, o exemplo que eu dei para vocês da magistratura, na banca, o exemplo que eu dei da FGV aqui, ou o concurso, caso você já tenha uma guia pronta lá, né? Então basicamente com essa combinação aqui você consegue ter o histórico, né? Então você vai ter o histórico ali para você poder analisar, certo? E por outro lado também você pode, com base na medida que você vai resolvendo questões, vai estudando ali, por isso que é importante você resolver questões da banca, né? Independente de você estudar estudo tradicional, estudo só por questões é fundamental, né? Só muda um pouco a abordagem. Mas o fato é, você tem que ficar íntimo da banca, você tem que começar a pensar como a banca, você tem que entender como a banca funciona. A banca, e aí você vai fazendo, como eu estava falando no caso da magistratura, né? Recentemente tive várias mentoradas com provas recentes. Então é muito comum no pós-prova a gente parar e pensar, cara, eu vi que cobrou tal assunto que não custava ser cobrado antes, eu vi que a banca cobrou, entende? Então tem coisas que é o campo de batalha que vai te trazendo, né? À medida que você vai fazendo provas, você vai ter, quanto mais provas você faz, quanto mais questões você faz, quanto mais você estuda, maior o seu feeling, mais você vai sendo assertivo, né? Então às vezes você consegue, às vezes eu já consegui, minha mentoria chutar temas de discursiva, né? Então, mas por quê? Porque a gente olha o histórico, faz o dever de casa e depois dentro do edital a gente faz algumas apostas. Mas lembrando, é uma aposta. Tudo isso aqui, ó, tanto histórico como aposta, você está aumentando as chances de acertar na hora da prova, de cair aquilo que você estudou na hora da prova. Mas não existe nada garantido, né? Nada nessa vida é garantido, né? O que você garantido é a morte, né? Mas, poxa, concurso tem uma certa previsibilidade nesse sentido, né? Então, a gente está usando isso ao nosso favor. Beleza, descobrimos como é que é a área, o que é cobrar. Tá, Jefferson, beleza, entendi. Tenho essa informação na mão, fui lá no TEC, montei os meus cenários. Como que eu traduzo isso para a minha rotina de estudos, né? Um jeito simples e rápido é pelo menos revolucionário, né? Justamente isso que eu ensino no Revolucionários, né? Então, no Revolucionários, a estratégia nossa basicamente é usar essas informações para criar um material mais focado nisso, que é mais cobrado na sua área. Mas como que você pode fazer na sua rotina, né? Caso você não faça parte ainda do Revolucionários. Se você já faz o estudo tradicional, o que é o estudo tradicional, né? Vamos lá. O estudo tradicional, basicamente, se a gente for parar a pensar, estudo para concursos, existem as pessoas que estudam de um modo tradicional, que basicamente é estudo teórico, faço teórico, sigo ali a ordem da matéria, depois faço um bloco de questões ali e avanço para o próximo assunto, dependendo do nível de acertos, enfim. Aí varia, tem gente que coloca uma taxa de acertos altas, outros uma taxa de acerto mediano, enfim, você vai avançando no teórico e resolvendo questões, né? E muitos negligenciam a revisão, mas é importante que você faça a revisão também, né? E você vai rodando essas três coisas e avançando no seu teórico. Geralmente, o que você vai fazer? Você vai pegar um material do cursinho, que muitas vezes é um material, às vezes é focado no seu concurso, às vezes é um curso genérico, né? Os cursinhos, às vezes eles pegam o mesmo curso e replicam para vários concursos, então você vai ter um curso de certo modo, às vezes genérico, então você vai pegar aquele curso e você vai estudar.
Como que você faz para usar essa informação? Você pode usar essa informação, por exemplo, vou estudar direito administrativo e já tenho uma vaga noção, principalmente nos casos que você já tem uma vaga noção da matéria. Eu já estudei a matéria, já tenho uma noçãozinha. Você pode direcionar o seu estudo para aquilo que é mais cobrado. Então eu posso, eu vi que essa banca cobra mais licitações. Vou já focar em licitações. Eu vou priorizar licitações no meu estudo. Eu vi que determinada banca gosta mais de cobrar a parte de atos administrativos, poderes. Eu vi que na minha área, poder de polícia eu tenho que decorar, que sempre é cobrado, por exemplo. Sei lá, geralmente para área policial, essas coisas. Então, você vai usando essa informação no seu planejamento. Se você faz um estudo mais modelo tradicional. Então, basicamente, o que você vai fazer é mudar a ordem de estudo baseada no nível de incidência. Basicamente é isso que você vai fazer. E dedicar mais tempo para aquilo que tem maior probabilidade de cair e um pouco menos de tempo para aquilo que não é tão cobrado assim. Basicamente essa é a minha sugestão para você que faz um estudo mais tradicional. Você vai mexer no seu planejamento, mudando a ordem, principalmente a ordem de estudos e o tempo dedicado para cada matéria. Tá certo? Por que isso é importante? Você fazer essa priorização, quando a gente fala de priorização. Porque, tem algumas áreas, sei lá, outro dia eu estava fazendo um vídeo aqui para a área de controle, técnico de controle externo. TCU, área de controle, licitações, são matérias que você tem que estar dominando, dominando, porque pode ter discursiva. Então você tem que priorizar. Não dá para você estudar, por exemplo, vamos pegar lá, você vai estudar outro tópico de administrativo e estudar licitações como fosse mais um tópico de administrativo. Não, é um tópico extremamente prioritário. Entende? Não é que você não vai estudar as outras, você vai estudar as outras, mas você vai priorizar isso com base nas informações. Tá joia? Então, basicamente, no modelo tradicional, o que você vai fazer é mexer nas priorizações ou na ordem de estudo. Principalmente se você está numa reta final. Ou, estou correndo atrás do prejuízo. Você pode usar essa informação para estudar o que tem maior probabilidade de cair, de repente. Vou começar a estudar a matéria agora, daqui 2 meses já tem a prova. Você pode usar essa aqui para poder dar uma priorizada nos seus estudos. Para quem faz um modelo tradicional, porque basicamente teórico, questões. Por outro lado, se você faz estudo por questões, ou estudo reverso, enfim, tem algumas variaçõezinhas aí, mas de um modo geral você estuda por questões primeiro. O que você vai fazer? Você vai montar caderno de questões com base nesses níveis de incidência. Basicamente é isso, o que eu faço dentro do Revolucionário. A gente tem uma metodologia focada em aumentar a sua taxa de acertos, e fazer com que você se aprofunde naqueles assuntos que você já que precisam ter um domínio maior. Então ali a gente tem a metodologia para fazer isso e resolva lacunas de aprendizagem, porque é muito comum. Na hora que você vai resolver as questões, que você vê realmente onde o calo aperta, que você começa a ver que a banca cobra muito um determinado assunto que você não está dominando. Então a gente vai resolver, essas lacunas de aprendizagem vão ficar muito evidentes e a gente monta os cadernos justamente com esse objetivo, de resolver coisas que você não sabe ainda, aprender e se aprofundir ainda melhor naquilo que você não sabe. Basicamente é esse o objetivo principal que eu tenho com a montagem de cadernos dentro do Revolucionários, com o objetivo de aumentar a taxa de acertos. Então a gente vai ficar rodando esses cadernos para você aumentar a sua taxa de acertos. Mas o que você pode fazer aqui? Você vai levar, certamente, se você faz estudo por questões, você já leva essa incidência aqui, mas é só fazendo um alerta, que você tem que levar essas informações no momento que você for montando os seus cadernos aí. E aí já fazendo assim não tenho nenhuma parceria, eu tenho até uma parceria, mas assim, eu não sou afiliado, do Tec Concursos, A parceria que eu tenho é para dar desconto para a galera que está na mentoria, porque a ferramenta realmente é muito boa para a criação de cadernos. Assim, em relação ao que concursos, se alguém tiver na dúvida entre que concursos ou Tec, para a criação de cadernos, estudo por questões, o Tec tem um conjunto de funcionalidades que facilitam muito essa criação de cadernos. Por exemplo, isso que eu acabei de fazer com vocês aqui no que concurso, eu nem sei como fazer, é muito mais travado, é muito mais difícil. Tá joia? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para vocês aí entenderem o que mais cai na sua prova, E mais uma vez, reforçando, não tem como garantir, saber exatamente o que vai cair na sua prova. Não é isso, O objetivo é fazer com que o seu estudo seja mais assertivo, mais focado, aumentando as suas chances. A gente vê uma tendência, A tendência é que determinado assunto seja cobrado, e geralmente isso acontece, eu vejo isso na prática acontecendo, conversando com os mentorados. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes eu converso com eles e falo, cara, caiu exatamente do jeito que eu vi na questão, eu achei até que era mentira. E às vezes acontece também de fazer uma prova que não seja
muito, né, cara crachá, às vezes a banca varia um pouco mais, por isso que a gente tem esse percentual de histórico de apostas, vamos dizer assim, para você poder fazer um planejamento mais assertivo. Tá joia? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para vocês. Uma última pergunta aqui do Diego, né? Dá para fazer revisão somente por questões ou corre o risco de ficar lacunas? Diego, o que acontece, cara? Às vezes você tem tanta matéria para estudar, o que você pode fazer? Você pode fazer um combo, você pode fazer questões mais aquele material que você produziu. Então, por exemplo, o que eu faço na pessoal da magistratura? Que tem muito material, né? Tem muito material. Tem jurisprudência, tem lei seca, tem uma série de coisas. A gente faz os dois. A gente usa questões, a gente usa os materiais que a pessoa já produziu. Não precisa necessariamente ser ou só questões ou só o resto, né? Não é uma... Pode fazer os dois, né? Se você sabendo organizar corretamente, né? Porque às vezes é o que eu vejo muitas vezes, né? A pessoa, não, eu só faço por questões, eu só faço do modo tradicional, vamos dizer assim. Não, cara, você tem que entender qual é o mix melhor para poder favorecer. Então, nesse caso, você pode priorizar a revisão por questões, né? E se você e juntar também a revisão do seu material, do material que eventualmente você já produziu ali e vai usando as questões para direcionar a sua revisão, tá bom? Diego, espero ter respondido a sua dúvida, né? Mas a questão, na verdade, ela funciona como uma priorização da sua revisão, né? De certo modo. Então é isso. Espero que o conteúdo seja útil para vocês. É isso. Um abraço. Não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.